1 Tessalonicenses 5, 17 e 18, a palavra do Senhor diz assim: orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Vamos repetir essa palavra? Orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Amados, durante esse período que estamos, durante esses 40 dias, que estamos buscando a presença do Senhor, estamos nos esforçando em oração. Hoje nós, à luz do que estamos vendo nos outros dias, nos dias anteriores, hoje nós queremos pensar um pouquinho a mais sobre uma vida de oração. Uma vida, quando alguém fala, quando determinada coisa demora, as pessoas dizem assim: olha, isso aqui levou uma vida inteira. A nossa proposta, a proposta da lição de hoje, é que devemos ser uma igreja que tenha uma vida de oração. E uma vida de oração significa, portanto, é uma vida em que durante muito tempo, durante longo espaço de tempo, nós tenhamos uma intimidade de oração com Deus. Isso é uma vida de oração. Vida de oração não pode ser em momentos pontuais, em momentos críticos ou momentos de euforia. Vida de oração, a palavra do Senhor acabamos de ler, orai sem cessar. Vida de oração é uma vida em que constantemente estamos orando a Deus, sem cessar, sem parar. E quando falamos de oração, não falamos apenas do gesto de curvar a cabeça, fechar os olhos e falar com Deus. Mas quando falamos de oração, nós falamos de andar com Deus. Você ora a Deus quando você fala a Deus, você ora a Deus quando você ora a palavra, quando você lê a palavra e coloca essa palavra diante de Deus. Você ora a Deus quando você precisa tomar uma decisão e pensa, pede a Deus, clama a Deus que esteja te orientando, que esteja fazendo com que você sinta o melhor de Deus para aquela sua decisão. E isso também é uma forma de orar. Desde a outra semana que nós estamos trabalhando no texto de Atos, capítulo 2, de 42 a 47, domingo passado nós falamos um pouco sobre isso, e uma das coisas que nós destacamos dentro da vida de oração da igreja primitiva era o fator perseverança. Perseverança. Nós não podemos esquecer disso. Se durante os 40 dias e depois dos 40 dias nós tivermos a oportunidade de lembrar apenas de uma coisa sobre a oração, que estejamos nos lembrando que a perseverança em oração é a marca de quem sabe esperar em Deus. Quem espera em Deus sempre alcança. Quem espera em Deus não entra em desespero. Quem espera em Deus persevera em oração. A palavra do Senhor diz: orai sem cessar. E em todas as circunstâncias, em todas as ocasiões, em tudo, dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Como que eu vou dar graças a Deus por um momento de catástrofe? Eu dou graças a Deus, sim, dentro de um momento de catástrofe, eu dou graças a Deus porque Ele continua sendo Deus. Por exemplo, o que aconteceu de ontem para cá na região serrana, o que aconteceu em Petrópolis, naturalmente muitas pessoas ficam atônitas, ficam perplexas, e como agradecer a Deus por aquilo que aconteceu? Primeiro, o que aconteceu não tem nada a ver com a vontade objetiva de Deus. O que tem acontecido continuadamente em todos os lugares ao redor do mundo, e nos últimos dias, de uma forma severa, as águas que têm caído sobre o solo brasileiro
tem feito um estrago em vários lugares, em vários estados, em várias regiões, e nós temos visto pessoas que estão sendo desamparadas, pessoas que estão perdendo tudo o que tinham, pessoas que perderam tudo que conseguiram juntar durante toda a vida. Mas só que isso é reflexo da ganância, isso é reflexo do amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males. E aí entra o homem querendo trazer para si tudo quanto ele pode em curtíssimo espaço de tempo, e aí ele sai devastando tudo que Deus criou. E aí ele sai atropelando a natureza, e aí ele sai prejudicando os córregos, os rios, e aí ele sai desmatando, e aí ele sai modificando as condições climáticas, e como consequência, quando as chuvas vêm, quando as águas caem, aí se tornam verdadeiros dilúvios na nossa história, na nossa cidade, no nosso estado, em meio às pessoas a quem nós amamos. Mas podemos sim, e devemos sim, dar graças a Deus, não pelo que aconteceu, mas devemos dar graças a Deus em meio ao que aconteceu. Ou seja, em meio a todas as circunstâncias, precisamos sim dar graças a Deus, porque quem verdadeiramente ora, quem sabe verdadeiramente o poder da oração, sabe que Deus é Deus independente de toda e qualquer circunstância. Nós oramos, pedimos ao Senhor alento, pedimos ao Senhor coragem, pedimos ao Senhor tranquilidade sobre os corações dos familiares que perderam alguém, que perderam alguma coisa ou que perderam tudo. Nós oramos por essas pessoas, queremos ajudar essas pessoas, não só em oração, mas queremos compartilhar com essas pessoas. Mas se somos uma igreja de oração, nós precisamos entender que quando nós oramos em perseverança, essa perseverança marca a nossa história como uma igreja que sabe esperar em Deus. É que geralmente as pessoas só atribuem a Deus o ônus das coisas. Geralmente as pessoas pensam, por que Deus não impediu que as nuvens estivessem sobre determinada região, determinada cidade, determinada localidade? Por que Deus não impediu? Porque Deus é livre e Ele fez as nuvens para circularem de uma forma livremente. Só que eu e você e o ser humano representado em vários de nós, o ser humano, ele criou alguns hábitos, ele criou alguma ganância, e essa ganância, tudo quanto na vida nós fazemos, pensamos, falamos, projetamos ou omitimos, tudo tem uma resposta, tudo tem uma consequência. E na realidade, nós precisamos entender que para ser uma igreja que tem uma vida de oração, consequentemente, nós precisamos abrir mãos de alguns projetos desastrosos em nossas vidas. Eu usei como parâmetro e como exemplo o que está acontecendo no nosso estado, através das chuvas, através das águas, para mostrar que muitas vezes também nós interrompemos no mundo espiritual, nós desmatamos, nós tiramos as matas espirituais, nós sufocamos os córregos, os rios espirituais, nós bloqueamos o fluir de Deus em nossas vidas e depois reclamamos diante de Deus pelas consequências. Quando não se tem uma vida de oração, as consequências são catastróficas. A igreja que não ora, e quando eu falo de igreja, eu estou falando de mim, estou falando de você. A igreja que não ora, ela não pode esperar coisas diferenciadas, ela não pode viver numa órbita diferenciada, ela não pode almejar coisas maiores, porque as coisas maiores, as coisas mais poderosas, as coisas diferenciadas, estão destinadas à igreja que ora. É por isso que a palavra do Senhor diz, orai sem cessar. Quem ora tem um profundo relacionamento com Deus. A igreja que ora tem um profundo relacionamento com Deus. Não é um relacionamento superficial. Tem pessoas na sua convivência a quem você dá bom dia, boa tarde, boa noite, a quem você até aperta a mão, e tem pessoas na sua convivência que você abraça, que você brinca. Tem pessoas que você tem maior acesso, maior facilidade, e tem pessoas
que você não tem tanta facilidade e tanto acesso. A ciência diz que as pessoas que são mais próximas, a intimidade cresce à medida em que nós podemos tocar nas pessoas. Ou seja, para um bom relacionamento, a ciência advoga que nós precisamos de pelo menos 5 toques por dia dessa pessoa. Uma pessoa que você consegue abraçar 5 vezes por dia, uma pessoa que você consegue tocar nela 5 vezes por dia, é alguém que você cria um relacionamento mais profundo. Você cria uma intimidade com essa pessoa. É diferente daquela pessoa que você apenas vê no seu televisor, é diferente daquela pessoa que você fala apenas pelo telefone. A pessoa em quem você toca, você cria uma maior afinidade. E é isso que a palavra de Deus nos orienta. À medida em que nós nos tornamos uma igreja que tem uma vida de oração, nós tocamos no Senhor. Só toca no Senhor aqueles que verdadeiramente têm uma vida de oração, aqueles que constantemente estão indo a Deus, seja para agradecer, seja para pedir, seja para interceder, mas estão tocando o tempo todo no Senhor, estão tocando os céus, estão fazendo exatamente aquilo que a palavra do Senhor diz em Mateus 7, 7 e 8, ele diz assim: pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Ele diz: porque todo aquele que pede, recebe, aquele que busca, encontra, e a quem bate, a porta se abre. Ora, a porta só se abre para quem tem intimidade. Você não abre a porta da sua casa para um desconhecido. Um conhecido, você abre a porta e ele entra. O desconhecido, você vai até a porta e o atende na porta. E por vezes, dependendo da situação, você fecha a porta atrás de você e atende esse desconhecido na calçada, do lado de fora, porque ele não tem intimidade para entrar na sua casa. As pessoas que têm uma intimidade de oração, uma intimidade na oração, procuram ter um relacionamento, adquirem um relacionamento tão profundo com Deus, que aprenderam a conversar com Deus, pedem com fluência, agradecem com fluência, o tempo todo se relaciona com Deus de uma forma muito fácil, muito tranquila, de uma forma que leva-nos a experiências mais profundas com Deus. A palavra do Senhor mostra também que a igreja que ora, o cristão que ora, ele começa a ver milagres. Milagres acontecem, milagres existem, milagres estão disponíveis, mas para aqueles que oram. Eu vejo a palavra de Deus dizendo em Mateus, capítulo 10, versículo de número 8, eu encontro a palavra do Senhor dizendo assim: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Mateus 10, 8, para quem está acompanhando, Mateus 10, 8, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Irmãos, o natural da vida da igreja que ora é viver no sobrenatural de Deus. O natural de uma igreja que ora é viver se alimentando do que Deus tem de melhor. E o próprio Senhor Jesus disse: olha, no meu nome vocês curarão os enfermos, no meu nome vocês beberão coisas mortíferas, e essas coisas não farão nenhum dano, em meu nome vocês expulsarão demônios. Jesus está dizendo o seguinte: a igreja que ora, a igreja que tem intimidade com Deus, tem o poder de Jesus Cristo para, em seu nome, na sua autoridade, exercer o poder aqui na terra. Pobres das pessoas que verdadeiramente estão dentro das fileiras, das membresias, das mais variadas igrejas, mas que não levam uma vida de oração. Vê bem, no mundo tudo tem dois lados, o lado direito, o lado esquerdo, o lado bom, o lado ruim, o lado de dentro, o lado de fora, o lado de cima, o lado de baixo. Tudo tem, no mínimo, dois lados. Tudo na vida tem dois lados.
Levar uma vida com Deus tem dois lados. Ou você se dedica a esse Deus de uma forma extrema e mergulha na vontade dele para descobrir os mistérios revelados em Cristo Jesus, ou você perde tempo dentro de uma igreja, ou você perde tempo dentro de um templo. Coloque uma coisa na sua cabeça: só vale a pena ser cristão se for um cristão genuíno. Se for aquele cristão, olha, eu não faço o que muitas pessoas fazem, eu não sou dos melhores, mas eu não sou dos piores. Esse é morno. E sabe o que acontece com um crente morno? Está lá no Apocalipse. Quem é crente morno, ele vomita da boca. Ele rejeita, o interior de Deus rejeita aquele que é morno. Ou seja, para ser cristão é preciso ser cristão mesmo. Aquele que lança a mão do arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. A partir do momento que eu e você dissemos: Senhor, nós somos teus filhos, teus servos, agora o nosso prazer está na lei do Senhor, e nesta lei nós meditamos de dia e de noite, e esta lei diz: orai sem cessar. Quando nós oramos, quando nós buscamos ter uma vida de oração, nós começamos a ver Deus agindo na vida dos enfermos, sejam enfermos físicos, espirituais, emocionais, ou em quaisquer outras esferas possíveis. Em quaisquer das esferas possíveis da convivência humana, a palavra do Senhor diz: curai os enfermos. Quantas vezes uma palavra cura alguma coisa que está em termo de amargura dentro de alguém? Quantas vezes uma palavra cura um mal entendido que durante anos alguém carregou como se fosse uma cruz pesada sobre os seus ombros? Quantas vezes um abraço vai curar? Quantas vezes a questão de estar calado diante de uma situação com alguém faz com que essa pessoa seja curada? Quando nós pensamos em milagre, nós precisamos pensar na quietude que a palavra de Deus traz ao nosso espírito. Se você abrir lá em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, Filipenses 4, 6 e 7, eu encontro a palavra do Senhor dizendo assim: não estejais inquietos por coisa alguma, antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ações de graças. E o versículo 7 diz o quê? E a paz de Deus, que excede, ultrapassa todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. A paz de Deus que excede todo entendimento, é uma paz profunda. Pessoas de oração são pessoas que sentem paz. Não estou dizendo que não são pessoas que são afligidas, a quem é dirigido muitas vezes armas mortais advindas do reino das trevas, situações pesadas, dificuldades. O homem de oração, ele enfrenta tudo isso, a mulher de oração enfrenta tudo isso, mas ele sente paz. A grande diferença entre uma provação e uma tentação é a sensação de paz. As duas situações trazem situações desconfortáveis, momentos desconfortáveis. Quando nós somos tentados pelo inimigo, quando nós estamos debaixo de uma tentação, essa tentação ela nos traz angústia. Ela nos traz angústia. Quando estamos sendo provados, também essa provação, ela traz um peso sobre nós. As duas trazem sofrimento, mas a grande diferença, o grande trunfo, é que quando nós estamos sendo provados, tentação vem do inimigo, provação vem de Deus. Quando nós estamos sendo provados, nós nos sentimos em paz. O salmista diz: em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes
repousar em segurança. Quando a palavra do Senhor mostra que nós precisamos ter uma igreja de oração, ela mostra que a igreja de oração, ela tem no seu bojo a paz. Eu não consigo entender como tem pessoas dentro das igrejas que vivem angustiadas o tempo todo. Como diz o pastor Samuel, parece que foram batizadas no vinagre. Pessoas que foram batizadas no vinagre precisam um pouquinho da doçura da oração. Irmão, ser cristão é o maior presente que nós poderíamos receber de Deus aqui na terra. Ser cristão é a maior dádiva, porque nós só somos cristãos por fruto da graça, por fruto da misericórdia do Senhor. É o que Deus tem de melhor para as nossas vidas, é a graça, é a salvação, é o perdão dos pecados, e isso deve nos trazer paz. Mas só podemos detectar essa paz, só podemos viver sob a égide desta paz, quando nós somos homens e mulheres de oração. Mas para concluir, quem ora, ou a igreja que ora, abre o coração. Nós encontramos a palavra de Deus dizendo, lá em Atos, capítulo de número 2, se você está acompanhando, Atos capítulo de número 2, os versículos de 42 a 47, eu não vou ler todos esses versículos, até porque a gente já vem lendo aí durante toda a semana, possivelmente alguns já os conhecem até de forma decorada, mas o versículo 42 diz assim: e perseveravam, Atos 2:42, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Muitas maravilhas e sinais eram feitas pelos apóstolos. Mas só diz que muitas maravilhas e sinais eram feitas pelos apóstolos, depois de ter dito que os homens e mulheres perseveravam em oração. Sem oração não tem milagre, sem oração não tem sinais, sem oração não tem maravilhas, sem oração não tem alegria, sem oração não tem vitória. E lá no capítulo 2 ainda, versículo 47 de Atos, diz: eles louvavam a Deus e caíam na graça do povo, e todos os dias o Senhor acrescentava à igreja aqueles que haviam de ser salvos. Um dos sinais de que a igreja é uma igreja de oração é a salvação de pessoas. As pessoas começam a sentir os seus pecados e começam a confessar os seus pecados a Jesus. Quando as pessoas veem, quando as pessoas percebem, quando as pessoas são atraídas por uma igreja que vive debaixo de oração. As pessoas que vivem debaixo da oração, as pessoas que aprenderam a orar, elas abrem o coração, primeiro abrem o coração ao ensino da palavra. Eles, dia após dia, eles se dedicavam à palavra, à oração e à palavra, oração e palavra, oração e palavra. Se você tirar isso da sua vida, desista de ser cristão, desista de ser alguém que prega a palavra de Deus. É Bíblia e oração. Tem pessoas que caem profundamente em várias outras áreas da vida do conhecimento, o que não tem nada de errado. O conhecimento, ele é sempre muito bem-vindo, mas tem pessoas que conhecem tudo, ou quase tudo, ou muita coisa de várias áreas da vida, mas não conhecem nada de Bíblia. Não conhecem nada de Bíblia. A igreja crescia porque ela conhecia a Bíblia, ela conhecia a palavra de Deus, perseveravam na doutrina dos apóstolos. E qual era a doutrina dos apóstolos? Eles pregavam aquilo que eles receberam. Paulo chegou a dizer assim: eu vos dei o que eu também recebi, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, deu graças, partiu e disse: tomai e comei, e aí por diante. Eles pregavam aquilo que eles vivenciaram. Só prega a palavra de Deus quem vive a palavra de Deus. Só prega sobre oração
E quando eu digo prega, é o sentido de passa de forma convincente quem é uma pessoa de oração. Quem não é de oração, até pode admirar a oração, mas não tem o poder, não passa o poder às outras pessoas. Quem ora abre o coração a uma comunhão com Deus e com os irmãos. Com Deus e com os irmãos. Um dia desse eu estava conversando com um pastor daqui da nossa cidade, e ele falou uma coisa interessante, que ele diz: olha, muitas vezes eu me desgastava muito na comunicação horizontal, porque convencer as pessoas é a coisa mais difícil que tem. Cada pessoa tem uma cabeça, e cada pessoa gostaria que a igreja fosse de um jeito. Se perguntasse aqui qual é a cor predileta para pintar o santuário, um ia querer da cor do bombeiro, o outro queria cinza, o outro queria branco, o outro queria gelo, o outro queria laranja, o outro queria uma cor alegre, o outro queria multicor, enfim, cada um ia querer de um jeito. Ele disse: eu aprendi que a comunicação vertical é o que tem resolvido a minha vida. As coisas que eu quero, eu vou para o joelho. As coisas que eu tenho para falar para as pessoas, eu não falo mais para as pessoas, eu falo para Deus, porque o Espírito de Deus convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Aprenda a desenvolver a oração na vertical, a realização, a comunicação na vertical entre você e Deus. E para concluir, quem ora abre o coração para uma vida de oração. Quem ora, quanto mais ora, tem vontade de orar. Tudo é assim na vida. Quem tem dinheiro quer ter mais dinheiro. Quem tem saúde quer ter mais saúde. Nas coisas boas, quem tem quer ter mais. Jesus falou sobre a parábola dos talentos, e diz que um certo homem distribuiu os talentos de acordo com a capacidade de cada um dos seus servos. E a um ele deu 1, a outro ele deu 2, a outra ele deu 5. E ele disse assim, quando ele voltou para recolher, ele prestou contas, e o que tinha 5 disse: você me deu 5, eu ganhei mais 5. O outro, eu recebi 2, eu te devolvo 4. O outro, ele disse assim: olha, eu ganhei 1, com medo de perder o que eu tinha, eu guardei. E sabe o que ele diz? Ele diz assim: olha, você é inútil, você é negligente. Sabe por quê? Eu dei o meu dinheiro, eu dei o meu talento para que ele fosse negociado, para que com ele você ganhasse mais. E o que é que ele faz? Ele pega aquele que só tinha 1 e escondeu, guardou, foi zeloso pelo que recebeu, mas não foi proativo, não multiplicou. E sabe o que ele fez? Ele disse assim: olha, dá àquele que tem 10. Você já viu que geralmente no corpo de Cristo é um grupo pequeno que leva a igreja em várias direções, que carrega a igreja nas costas? Em qualquer denominação é assim. Sabe por quê? São as pessoas que aprenderam a amar ao Senhor de uma forma tão veemente, que quanto mais elas fazem, mais elas querem fazer. Quanto mais elas se relacionam com Deus, mais elas querem se relacionar. E a proposta é que você também faça parte dessa igreja de oração, que você também vista esta camisa, porque o potencial está dentro de você. É o mesmo Espírito que habita na minha vida, habita na sua vida, habita na vida do outro irmão. É o mesmo Espírito. A diferença está na nossa iniciativa. Se queremos ser uma igreja que ora, nós precisamos olhar para aquele que é o foco das nossas orações. Vamos orar nesse instante? Vamos falar com Deus? Baixa a sua cabeça aí, peça ao Senhor. Tem alguns motivos aí para que a gente esteja orando. Nós vamos estar orando hoje especificamente pelas pessoas que estão ali na região serrana, pessoas que perderam seus entes queridos, pessoas que perderam seus bens, pessoas que de repente não têm onde dormir, não têm o que comer. Nós vamos orar por essas pessoas, para que elas consigam dar graças a Deus, porque ainda têm o dom da vida, e pedir ao Senhor que elas, pela misericórdia do Senhor, consigam se recuperar, que elas deem a volta por cima. Às vezes nós reclamamos de coisas que nos faltam, e quando nós nos deparamos com uma situação como essa,
nós começamos a agradecer a Deus, porque nós somos muito mais do que milionários, somos muito mais do que ricos, nós somos abastecidos por Deus de uma maneira muito singular. Baixe a sua cabeça e ore ao Senhor agora. Coloque diante do Senhor o estado do Rio de Janeiro. Você que está em um outro estado, coloque o seu estado, a sua cidade nas mãos do Senhor. Clame ao Senhor por aqueles que estão desabrigados. Clame ao Senhor por aqueles que precisam do poder, da influência e da oração. Mas peça ao Senhor que a igreja do Senhor se desperte para ser a igreja que ora. Esteja ela em Caxias, esteja ela em qualquer outro lugar, em uma outra cidade, em um outro estado, ore ao Senhor para que a igreja do Senhor se torne a igreja que ora. Maravilhoso Deus e eterno Pai, para a honra e glória do Teu santo nome, recebe, Senhor, a nossa gratidão, recebe o nosso louvor. Obrigado, Senhor, porque nós podemos em tudo, em meio a todas as circunstâncias, Te dar graças. Nós Te louvamos pela abundância, nós Te louvamos pela fartura, Te louvamos pela escassez, Te louvamos, ó Deus, pelas dores, pelas lutas, Te louvamos, ó Deus, em toda e qualquer circunstância. Pai bendito, estende a Tua mão de poder sobre todas as pessoas que residem ali na região serrana e nas regiões que foram afetadas, não somente no Rio, mas em todo o nosso Brasil. Pai bendito, que Tu levantes homens e mulheres, levante a Tua igreja, Senhor, independentemente de rótulo denominacional, levante a Tua igreja para fazer a diferença neste momento. Levante a Tua igreja para trazer o céu à terra. Assim, Senhor, como as águas caíram do céu sobre a terra, Senhor, que caia a Tua graça, que caia a Tua misericórdia, que caia o Teu poder, que caia, Senhor, o poder da oração sobre a vida da Tua igreja, pois assim nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você.